E aí, na última vez que nós estivemos juntos aqui ao vivo, me pediram para eu continuar o IP e de fato, olha, eu realmente não tive tempo de pegar novamente o IP, porque muitas outras coisas estou fazendo e acabou não dando tempo. Eu vou dar 4 voltinhas no nó francês para deixar os miolinhos aqui um pouquinho mais, assim, volumosos, né? Tá vendo, ó? 4 voltinhas, vai ficar bem curtinho. Aí eu vou fazer uns 3 aqui, mais ou menos. O nó francês é um ponto maravilhoso, gostoso de fazer. Minha irmã Patrícia gosta bastante desse ponto, né? E eu tô dando aqui todo o preenchimento e o volume com o nó francês. E aqui nesse miolinho, assim, no meinho, eu estou dando 4 voltinhas para ficar um pouco mais volumoso. Eu estou usando linha Moliné de 3 fios. No tronco deste EP, eu usei 2 fios da linha Moliné, tá certo? E aí você pode usar também outras linhas, fique sempre à vontade. Eu estou usando aqui um bastidor e um suporte de bastidor, porque aí ele facilita a minha mão, fica livre para eu fazer o meu nozinho francês. Mas se você não tem, é só você usar o apoio da mesa, porque eu gosto sempre de soltar e enrolar primeiro na minha agulha o nozinho francês. Se tem ainda algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer o nozinho francês, mas é aquela dica que eu sempre dou, né? Não quero enrolar tão aqui assim, por mais que eu esteja com o meu bastidor aqui, quando enrola assim, às vezes eu não consigo. Tudo bem que eu consegui, mas às vezes eu não consigo. Então, enrola a agulha, coloca a agulha um pouquinho mais para cima, dá as voltinhas e aí você posiciona, ok? Aí você segura a agulha aqui embaixo, né? Eu tô com o apoio do suporte, mas segura a agulha embaixo, puxa bem a sua linha, ajeita bem direitinho, segura aqui, né? Você pode segurar a linha. Eu gosto de pôr o dedinho aqui em cima, porque se a linha embolar aqui, a hora que eu for puxar para desenrolar, não vai subir os meus nozinhos, porque o que acontece pode subir os nozinhos, tá certo? Então, essa é a melhor maneira que eu encontro, e eu sempre ensinei assim, de fazer os nozes francesas. Uma outra opção também, eu não fiz o teste, seria fazer como o rococó. Qual a diferença do rococó para o nó francês? O rococó, a gente enrola a linha também na agulha, correto? O nó francês, você vai enrolar com a agulha fora já do tecido. Você passa a sua linha, olha, passei a linha e eu enrolo na agulha, fora do tecido. Só depois que eu enrolei é que eu coloco no tecido. O rococó, você primeiro deixa a sua agulha no tecido, você enrola a linha no tecido, depois que você colocou a agulha no tecido, você enrola e aí sim você puxa e aí vai ficar o rococó, certo? Essa é a principal diferença. Tem muita gente que fala que este nó francês aqui é o rococó. Mini rococó. Mas não é o rococó. O rococó você precisa... Deixa eu só ajeitar aqui o meu... Virar aqui um pouquinho. O rococó você precisa deixar a linha no tecido. Então, né, grava isso, ó. Rococó, a linha no tecido. E o nó francês você enrola com a agulha fora do tecido.
uma explicação, às vezes aparece até meio chula, mas essa é a característica principal, né, de um ponto para o outro. Tudo vai enrolar, né? E aí você poderia, por exemplo, fazer alguns rococós aqui. O nó colonial, eu vou fazer aqui um pouquinho para vocês, tá? O nó colonial, deixa eu ver se é essa linha aqui, vamos. O nó colonial, é a maneira de fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui para você ver a diferença. Tenho 3 fios aqui na agulha, estou usando a agulha número 8, agora tá muito aqui para cá. Número 8, eu vou passar os 3 fios da Moliné. Você pode usar outra linha? Pode, mas eu acho que a linha Moliné acaba dando um pouquinho mais de delicadeza, né? Ó, os 3 fios, não babei, porque claro que eu tô bonitinha, de batonzinho, né? E aí eu não vou deixar o meu DNA, como algumas pessoas dizem. Eu vou dar uma voltinha aqui, olha, só para prender essa linha, 2 voltinhas, vai? 2 voltinhas para prender essa linha, porque pode acontecer de escapar, pode, mas aí a gente prende aqui rapidamente. Esse tecido é linho misto? É o linho misto. Você pode usar o algodão cru, uma sarja, viu, gente? Não precisa, vamos por aqui, ó. Não precisa ficar preso também. Eu só vou bordar no linho. O linho é um tecido mais nobre, mas esse daqui, por ser misto, o valor dele não é tão alto, tá bom? Então, eu sempre falo que esse daqui eu peguei lá na Mega Artesanal, há 2 anos atrás, mais ou menos, tá? Então, você pode usar o tecido que você tem aí. Inclusive, você pode fazer em roupas, né? Em algo que você já tem aí, uma bolsa. Fica muito legal. Não precisa fazer um EP, né? Mas dá pra você fazer muitas coisas com o próprio nó francês. Então, vamos lá. Eu vou fazer um nó francês aqui. A linha tá um pouquinho mais comprida. O nó francês aqui que nós estávamos fazendo, ó. 3 voltinhas. Aqui eu vou dar 4, que nós vamos começar aqui. Deixar os miolinhos um pouquinho mais altinhos, ó. Fiz aqui, vou descer a minha linha, né? Tô segurando aqui e ficou o meu nozinho. O nó colonial, em tese, não faz mal que eu vou dar um aqui, ó. Em tese, o nó colonial, para você acompanhar, deixa eu ver se tá tudo bem aqui com o Facebook, parece que ele dá uma desfocada. O nó colonial, você deve passar por cima da agulha, né? Normalmente, o nó francês, coloco e enrolo, certo? Você pode enrolar assim? Eu acho que acaba dando até mais trabalho, mas também faço assim. Então, aqui eu vou passar pro lado esquerdo, eu sendo destra, ó, pro lado esquerdo eu sendo destra, eu vou laçar a minha linha por cima. Lacei a linha na agulha, segura aqui, olha. Só avisando de tomar água. Já tomei, já, agora em pouco. Ó, e dou uma voltinha. Esse aqui é um nozinho colonial, como o nó francês, que fica com uma voltinha, na realidade acabou sendo 2 voltas, né? Aquela laçada e mais a volta para fechar. Aí o processo é o mesmo, de você ajeitar lá no cantinho e puxar. Tá vendo? Ele fica um pouquinho mais como se fosse achatadinho. Só isso. Deixa eu só prender aqui, que está soltando do meu suporte. Apertar ele bem aqui. Ok? O nó colonial. Então, e o nó colonial, você pode dar mais voltas. Então, vamos lá. Vou fazer o nó colonial com 2 voltas, tá? Laço, dou uma e dou 2. Ok? E o processo é o mesmo. Coloco ali do ladinho, nunca coloca no mesmo. Puxo aqui, olha. Puxo bem, seguro e desço a minha agulha. Dá aquela giradinha, né? Ó, seguro. Eu tô com um pouquinho mais de linha. Então, tem mais linha para eu puxar. Tá vendo? Então, agora eu vou dar o nó colonial com 3 voltinhas. Por que que você usa o nó colonial em vez de fazer direto o nó francês? É só a puxadinha, só a diferença. Olha, 3 voltinhas.
Tá vendo? Ó, se eu quisesse deixar ele mais fofinho do jeito que ele ficou, eu poderia, porque eu deixei em alguns momentos aqui mais cabeludinhos, né? Então, você pode também fazer dessa forma. Então, essa é a grande diferença. A maneira de fazer, se você for fazer só o nó colonial, você vem e coloca, tá vendo? Ele é mais prático. Laça e coloca e vai. O nó francês, duas, também é fácil. Vou fazer duas aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Ó, tá vendo? Também fica. Então, assim, a diferença é a maneira de fazer. Né? É o que você mais se adaptar, melhor pra você.
arrematar, pegar uma nova linha e vamos fazer novamente. Deixa eu arrematar aqui. E aí você, se você for um dia procurar um suporte de bastidor, você procure sempre um que você consiga virar assim dessa forma. Tem uns que viram para cima. Tudo que enrola não é rococó, né? Ó, 2 voltinhas para eu fazer o meu nozinho, né? Esse nozinho aqui você tem o controle exato das voltinhas que você deu, não fica aquele cinza porque você não rolou no seu dedo, né? E você tem um controle. Quando a gente enrola, né? A gente vai fazer aquele, olha, a gente vai dar aquele nozinho assim, ó, que mamãe me ensinou. Esse foi minha mãe que me ensinou. Ó, você enrola, você perdeu o controle, você puxa aqui, ó, e ele fica todo desminuído. Olha aqui, gente, ó, eu soltei o bastidor, tá aqui, né? Então, soltei, pôs na mesa, segura a minha linha, vamos fazer um nó francês, né? 2, 3 voltinhas, aqui no começo são 4, né, ó. 4 voltinhas, segura aqui no meu dedo, porque rola, né, olha. Aqui rola, tá? Rola aqui, olha, bastante. Tá bom. Rola bastante. Aí, eu venho aqui do lado, não coloque no mesmo. Deixa eu aproximar um pouquinho o Facebook que eu afastei. Não coloca no mesmo, coloca do ladinho, ó, um fiozinho, 2 fiozinhos. Olha, minha mão tá segurando. Minha mão está aqui segurando a minha agulha. Não consegue segurar assim? Vem aqui atrás, ó. Segura aqui, ó. Vem, segura a agulha. Importante você segurar, até você pegar o jeito. Puxa todas as linhas aqui, olha. E aí, esse é outro amarelo, não tem problema, esse é outro amarelo, não é o mesmo que eu tô usando aqui. Então, não é o 291 que eu tava usando, não. Eu já tirei ele daqui, deve ser o 298. É outro amarelo, tem problema, ó. E puxa. O nó colonial, eu vou fazer um mais aqui, ó. Mais separado. Tá vendo aqui o buraquinho? A hora que eu puxei, ele apareceu. O nó colonial, mesma coisa. Soltei o bastidor, não tô com suporte. Soltei o bastidor, aí eu venho aqui, ó, por cima e do lado esquerdo eu sendo destra. A canhota vai fazer do outro lado. Segurei aqui, ó, tô segurando aqui e laço. Esse é um só nó colonial. Coloco do ladinho, puxo, já tô segurando minha agulha lá embaixo. De novo, ó, já segurei, ó. Né? Seguro, ó, o meu dedão em cima pra puxar. Aí que eu vou puxar a minha agulha. Tá vendo? Aqui a linha tá certinha, ela não vai embolar por enquanto, né? Ó, uma voltinha, nó colonial com mais voltinhas. Percebe a diferença de cor? Depois eu vou verificar, mas não tem problema que você coloque outra cor, né? Nó colonial, lacei, 2 voltinhas. Tá vendo aqui? A linha tá aqui? Põe do ladinho. Ajeita. O importante é você ajeitar. Não ficou bom? Volta. Eu tô usando 3 fios. Segura aqui todo mundo. Qual o número dessa agulha? 8. E ajeita. Tá vendo, ó? Ajeita rente ao seu tecido. Aí eu ponho o meu dedo. Eu peguei o jeito, agora não tenho mais nenhuma dificuldade com o nó francês. Que maravilha! Isso mesmo. E pronto. Tá vendo? Facinho, facinho. Deixa eu colocar essa agulha aqui. E eu vou te falar o que eu quero fazer aqui. Ó, essas foram as cores que eu usei aqui para dar profundidade e a principal é 393. Obrigado por sempre sugestões, eu que agradeço, sempre sugestões para você. A mais escura 904 e eu usei 2 fios
E eu vou continuar com os 2 fios. Tá vendo aqui, olha? Não vou nem pegar o fio inteiro. Eu vou pegar um só. Isso aqui eu fazia na minha época de ponto cruz. Pra não tirar a linha daqui da plaquetinha. Pra eu não perder. Já naquela época eu usava, sempre usei plaquetinha. Então eu deixo aqui, depois eu enrolo. Vou juntar as 2 pontinhas. Passar na agulha rapidamente. 2 fios. Continuo com a agulha número 8. Uma agulha, essa numeração é uma agulha boa para você trabalhar. Ela não é tão larga e também não é tão apertadinha. Eu gosto sempre de trabalhar com a 9. Eu vou por aqui um pouco nesse tronco aqui, olha. Então, deixa eu mais ou menos, eu vou por aqui, ó. Não tô nem, eu tô com a figura aberta aqui. Eu estou como é que chama? Me inspirando num IP jovem. Ah, meu Deus, perdi aqui, peraí, sério. Estou me orientando por um IP jovem de uma foto, já não lembro mais o nome do rapaz, que eu pude pegar. Eu vou por aqui, ó, vou prender a linha. Mais ou menos aqui. Vou pegar aqui nos pontinhos. E eu vou dar alguns pontos para fazer um pouco como chama? Profundidade. Eu vou usar aqui os pontinhos. Só dizendo que você podia fazer umas hortênsias desses pontos do IP. Também, ó. Eu vou fazer uns pontos como se fosse a pintura de agulha, o ponto partido, por como favor, você queira. que tecido uso? Você pode começar com algodão cru. É um tecido acessível, onde você vai conseguir trabalhar com ele. Sempre tramas mais fechadas, que fica muito bom. Qual marca de linha você está usando? Anchor, Moliné Anchor, Coats corrente. Tá vendo aqui, olha? Então, eu quero dar uma profundidade aqui. Eu venho, como a pintura de agulha que nós estamos fazendo lá no outro trabalho, que é no passarinho, né? A gente sempre, quando eu vou aqui por cima, eu dou uma inclinada na minha agulha para entrar, porque eu fiz todo no haste, né, ó. E aí, eu aqui por baixo é que eu passo dentro. Eu tirei do suporte, só para mostrar para vocês, que se você não tem o suporte, aí você tem que segurar na sua mão. Quando você segurar na sua mão, você deve não ficar muito tempo fazendo, para não ocasionar dores, tá bom? Ó, vou voltar aqui um pouquinho, sempre parte, né? Pegando aqui no meio dos 2 fios e desce aqui para trazer um pouquinho de profundidade. Tá vendo, ó, como ele dá... Você poderia fazer também com o ponto haste? Poderia. Mas eu fiz aqui com ponto haste. Aqui, a gente preencheu, fiz com ponto haste. Mas eu vou vir agora, para trazer um pouco mais de profundidade, eu vou jogar um pouquinho com o ponto partido, que é a pintura de agulha, que a gente também usa, tá bom? E assim a gente consegue ir dando a profundidade dos galhos, onde você vê sombra na foto. A foto tá lá na comunidade para você também, que eu me inspirei no desenho, no risco, tá certo? E aí você começa a dar profundidade. Também vamos clarear um pouquinho aqui, tem algumas partes que precisam. Aí eu vou jogar um pouco mais aqui, olha, para unir uma cor mais com a outra, para ficar bem legal. E assim a gente vai trabalhando. Vou ver a questão da linha, né? Eu também vou usar depois esta outra aqui, que são as linhas tingidas da Juliana Megumi, porém não tem numeração, né? Quando faz um tingimento assim artesanal, não tem numeração, não é? Então, vou ficar devendo na questão de número de linha dessa amarela. Sim.